A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é com alegria, é com satisfação, mais uma vez, seu irmão em Cristo, professor de EBD, Sebastião Assis. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o conhecimento da palavra de Deus, trocar essa informação. Isso é muito importante quando nós trocamos essa informação da Escola Bíblica Dominical. E nessa nossa pré-aula, nessa ocasião, nós estamos no segundo trimestre de 2026 da nossa EBD, e a lição de número 5, qual nós iremos estudar aqui, compartilhar o conhecimento. Nós vamos falar do juízo contra Sodoma e Gomorra. É uma lição muito forte, é uma lição impactante. Você, professor, faça uma aplicação na sua aula, faça uma aplicação na sua classe, estude a lição, aplique aí para a sua classe, para os seus alunos. É importante, não só ler a revista, não só perante a classe, ler a revista, porque ler a revista os irmãos têm que ler em casa, os alunos lêem em casa. E quando nós vamos para a Escola Bíblica Dominical, agora nós vamos estudar a metodologia e a dinâmica e a didática de aplicar a troca, ou qual tipo de lição nós iremos extrair dessa lição, tá? Então fica aí para que nós possamos ter esse entendimento. O nosso texto áureo diz assim: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Isso Abraão falando ali. Se porventura se achares ali 10, e disse, não o destruirei por amor dos 10. Gênesis, capítulo 18, verso 32. Então esse diálogo entre Abraão e os anjos, a visita dos 3 anjos que Deus enviou ali para a tenda de Abraão, foi muito importante esse diálogo. Então preste atenção. Verdade prática diz assim: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Então o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo anunciado, o evangelho está sendo expresso, o evangelho está sendo publicado, mas quando o ser humano não quer, não temos o que fazer. Diz a Bíblia que o juízo de Deus é sem misericórdia. O aviso foi dado, a palavra foi pregada, o evangelho foi anunciado, mas o ser humano não quer, não aceita, não temos o que fazer. Nossa obrigação como igreja, nossa obrigação como povo de Deus, nossa obrigação como cristãos, nós temos que anunciar a palavra do Senhor, nós temos que anunciar a volta do Senhor, a vinda do Senhor, o juízo de Deus para aqueles que não se arrependerem, para aqueles que não derem ouvido à voz do Espírito Santo através da palavra do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, tá aí, tá? No slide. Nossa leitura bíblica em classe está baseada em Gênesis capítulo 18, versos 23 ao 32. Vamos lá. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Verso 23. Verso 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Verso 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar, olha só, preste atenção nisso aqui. Se eu, Senhor, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Isso é Deus falando, queridos. Verso 27. Respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Abraão, nesse diálogo, nessa troca de informação. Se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Disse Abraão. Perguntou Abraão. E disse os anjos: não a destruirei, se eu achar ali 45. Verso 29.
E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura achares ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Verso 30, disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Abraão insistindo, querendo saber detalhes. Porventura se achares ali 30, disse eles, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi, Abraão novamente, a falar ao Senhor, se porventura se achares ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Verso 32, disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Aí termina o diálogo de Abraão com aqueles 3 homens personificados ali na sua tenda. Queridos, o sumário da nossa revista está aqui, tá? O tema eu volto a repetir novamente, homem dos quais o mundo não era digno, e o legado de Abraão, Isaque e Jacó. A lição de número 5, que nós estamos aqui compartilhando, é a lição que fala sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. A palavra-chave é juízo. E quando nós estudamos sobre juízo, queridos, não temos o que questionar, porque quando fala de juízo, é alguém que tem autoridade, é alguém que tem o poder, é alguém que está acima. É o juízo sendo executado por alguém que tem a capacidade, que tem o domínio, que tem o poder, que tem o controle em suas mãos. O juízo, ele quando vem sobre o ser humano, o juízo quando é decretado sobre a raça humana ou sobre qualquer tipo de ocasiões na vida das pessoas, é porque alguém determinou, é porque alguém executou. Então vamos lá. Nós temos 3 tópicos aqui na nossa revista. O primeiro tópico é os anjos visitam Abraão. E nós temos os subtópicos na sequência. O segundo tópico é Deus anuncia seus planos a Abraão. Temos os 3 subtópicos. E no terceiro tópico da nossa revista diz assim, a destruição de Sodoma e Gomorra. E temos os 3 subtópicos da nossa revista. Então, estude aí na sua casa para que domingo, quando você chegar na escola bíblica dominical, você tire dúvida, você questione o professor, você pergunte, você participe da nossa lição, coloque mesmo questões em público, de dúvida que você tiver, porque essa lição ela é muito impactante e muito atual para os nossos dias de hoje. A introdução diz assim, o patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora. Ora, Abraão recebe os 3 mensageiros e agora ele recebe uma notícia e na sequência ele recebe uma outra notícia. Então nós vamos estudar isso mais adiante. A iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Então nós temos aqui uma lição muito forte, que aí nós vamos ver o que vai acontecer nessa oportunidade. Queridos, primeiro tópico da nossa revista, da nossa lição diz, os anjos visitam Abraão. Então vamos lá, o subtópico 1 do tópico 1. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. No capítulo 18 de Gênesis, tem início com a visitação do Senhor a Abraão, nos cavalhais de Mamré. Um momento glorioso que antecedeu
ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão, era a destruição, como foi, de Sodoma e Gomorra. Vamos lá. O texto bíblico, ele diz que quando tinha aquecido, o relógio marcava aí aproximadamente meio-dia, pela a expressão bíblica. Era meio-dia que o relógio marcava, e quando tinha aquecido o dia. Essa é a expressão. Tal fato indica que a visitação se deu por volta de meio-dia, como eu disse, quando o calor é mais forte. O calor era intenso no Oriente. O calor era tremendo. Então era um momento que todos estavam em suas casas, todos estavam deixando passar aquela temperatura, baixar mais a temperatura. E é nesse momento que os anjos, os mensageiros do Senhor, visitam a Abraão para trazer ali informações do que iria acontecer. É muito forte. Vamos lá. Então, no subtópico 2 do tópico 1, agora nós vamos ver sobre a hospitalidade de Abraão. O patriarca, isso também nos ensina muito sobre isso. Quando recebemos alguém, o patriarca vai até a tenda, vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse um pão, que ela faça um preparativo para a recepção. E ele mesmo corre até o curral, ele também se preocupa e ali escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Com certeza ele convidou os seus servos, os seus subordinados, digamos assim, os seus servos, para ajudá-lo na preparação ali daquele banquete. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, que é coisa que nós somos muitas vezes frios na hospitalidade. Às vezes nós não sabemos hospitalizar ninguém, nós não sabemos hospedar ninguém, nós não sabemos recepcionar aqueles que chegam em nossas casas. Tá certo que hoje, na atualidade, nós devemos também ter uma preocupação quanto a isso. Então, algo parece estar esquecido na atualmente. Parece que o ser humano esqueceu. E pasme você, tem pessoas que não gostam de receber o outro. Pasme nós, tem pessoas que não gostam de receber ninguém. Nem o pastor, nem o líder da sua igreja. As pessoas não gostam de receber. As pessoas têm medo, ou seja, de achar que alguém vai ali para querer colher algumas informações, ou olhar para o teu patrimônio, olhar para a tua casa. Isso se estende de várias naturezas, tá? O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes. Ao contrário, já tem aquelas pessoas que nós observamos que ela recebe com carinho, recebe com amor, sabe abraçar, sabe acolher. Aliás, você vai na casa daquela pessoa, você quer voltar mais vezes. E a pessoa tem até prazer de recebê-la novamente. O visitado tem prazer de receber a tua visita. Agora, querido, de verdade, tem uns que vai na tua casa, tu dá a melhor recepção, mas depois, no meio daquelas conversas, às vezes vai para falar mal do outro e você não quer mais que aquela pessoa vá à tua casa. Isso são sentimentos. É verdade, tem pessoas que você não quer mais que ela nem apareça no teu portal. Lamentável, né? Mas Abraão nos ensina como hospitalizar, hospedar, né, as pessoas na sua casa. E aqueles mensageiros, ele chega na casa de Abraão, naquela visita, ele traz eles levam duas notícias importantes. Primeira notícia, no capítulo 18 de Gênesis, que Sara terá um filho. Isso significa que eles levam ali esperança e promessa. E é bom quando você recebe alguém que leva para a tua casa notícias boas, levando esperança. Mas quando você recebe pessoas que só levam coisa negativa, só levam coisas ruins, só começa a falar mal da igreja, do A, do B, queridos, misericórdia, só o sangue de Jesus. É isso mesmo, só o sangue do Senhor. Mas aqueles mensageiros, eles levaram esperança a Sara, a Abraão. Esperança de um futuro, esperança de uma promessa. Mas na sequência também, eles levam uma outra informação sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Julgamento e castigo. Eles levam isso também, do que vai acontecer. E é bom, porque quando você está em comunhão com Deus,
Deus, ele revela as coisas, ele mostra para você. Ele mostra algo que vai acontecer de bom, mas ele mostra algo também que vai acontecer no futuro, na vida daquelas pessoas, ou na vida do mundo que estamos vivendo, do que vai acontecer. A sua palavra já mostra isso, a sua palavra já revela isso, tá? Então, promessa de vida foi o que os mensageiros trouxeram, e juízo de destruição foi os que os mensageiros trouxeram também naquela visita a Abraão. Certamente tornarei, foi a promessa que eles trouxeram lá. A ti e a Sara, a Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Ao tempo determinado, Sara terá um filho. Capítulo 18, verso 14. E aí, no capítulo 18 ainda, o clamor, eles falam para Abraão. Abraão, eu queria contar para você um segredinho aqui. Porque tu és o nosso amigo, tu és meu amigo. Eu quero contar para você o que vai acontecer. Nós temos observado a cidade de Sodoma e Gomorra, onde está lá o teu sobrinho Ló. Olha, a cidade está um caos, pecado terríveis, eles estão pecando. E o clamor dos justos chegaram até nós. O clamor chegou até nós e o pecado daquele povo, nós estamos vendo, terrível, Abraão. Nós iremos destruir. Descerei e verei se tem praticado segundo este clamor. De fato, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, Abraão. E nós temos uma notícia. Aliás, falar em notícia, nós quando vamos dar notícia para alguém, até nós brincamos, né? Ou alguém brinca com a gente também. Muitas das vezes, eu tenho duas notícias. Por exemplo, Sebastião, eu tenho duas notícias para você. Você quer receber a boa primeiro ou a ruim? É mais ou menos assim no nosso dia a dia que vivemos. As pessoas, elas usam esse chavão, né? Esses chavões aí. Nós temos duas notícias. Você quer receber a boa primeiro ou quer receber a ruim? E aí nós falamos assim, manda qual for, manda a boa, manda a ruim. Estou preparado para ouvir. E aí foi mais ou menos nesse sentido para nós entendermos que Abraão recebe aqueles mensageiros e diz, Abraão, nós temos duas notícias e nós vamos falar qual que você quer receber primeiro aqui. Não foi bem assim, claro, mas eu estou só ilustrando para nós entendermos, tá? E aí no meio dessas informações, dessas notícias, a primeira notícia que eles dão sobre Sarai, ou Sara, melhor Sara aqui já, nós estamos no capítulo 18, a notícia que eles dão para Abraão, para Sara, ele disse, olha, a tua esposa Sara vai ter um filho. Aí Sara dá aquela risadinha por trás. Mas eles viram, eles estavam ali. Naquela época, as mulheres não podiam estar ali junto com os homens. Elas tinham que ficar restritas ou não poderia ver os homens. E Sara estava por trás de toda aquela conversa oculta ali no seu quarto, na sua sala, sei lá onde foi, na sua tenda. E a Bíblia diz que ela estava ouvindo tudo. E eles sabiam que ela estava ouvindo. Os anjos sabiam, Deus sabiam que Sara estava ouvindo a conversa de Abraão, o segredo a notícia que eles estavam transmitindo ao seu esposo. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Aí diz o tópico aqui da lição. Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente de sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Gênesis capítulo 18, versículo 4. Subtópico 1, no tópico 2, aqui Deus anuncia seus planos a Abraão. Coisa linda é quando Deus sempre anuncia e revela aos seus servos tudo o que irá acontecer. O anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre os seus pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza das terras, ele, com os olhos físicos, contemplou só que era bom, fértil, era uma terra fértil, e decidiu estabelecer-se nos redores de Sodoma, ali na cidade, em Gênesis capítulo 3, verso 1 e 12. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus. Ló não sabia que aqueles habitantes eram terríveis, pecaminosos, pecadores e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis
13:13. Ló não sabia. Imagine você, se Ló soubesse, olha aqui, se Ló soubessem, queridos, Ló ia escolher isso, aquela terra ali? Jamais. Ele não queria nem passar por perto. Essa é a realidade. Subtópico 2 do tópico 2, o pecado leva à destruição. Ó, é forte isso aqui para nós. O texto de Gênesis, capítulo 18, mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. Salmo 25:14. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. A verdade sobre Sodoma e Gomorra já estava em eminência, já estava em andamento. As cidades eram pecaminosas, Deus já tinha decretado que iria destruir, queridos, e é assim nós estamos vivendo. Tudo que está acontecendo no mundo das trevas, tudo que está acontecendo no mundo físico, nós sabemos que Deus já determinou o seu juízo, ele é onisciente. E em breve, é o que a igreja, em muitos lugares, em determinados lugares no mundo, a igreja, ela clama dizendo, Abba, Pai, ora vem Senhor Jesus, porque muitos já não estão suportando mais, é a realidade. Muitos já não estão mais aguentando. E quais são os pecados? Quais eram os pecados da cidade de Sodoma e Gomorra? Misericórdia. Nós temos um quadro negro, é a realidade. A imoralidade e a violência era uma das principais, ou era um dos principais pecados daquela cidade. Tá aqui esse quadro. Pecados na primeira coluna, as referências bíblicas aqui na segunda coluna. Estude isso, medite isso. E a descrição daqueles homens, daquela cidade, daqueles pecados que eles estavam cometendo. Queridos, é muito forte isso aqui. A imoralidade e a violência eram um dos principais pecados. A falta de hospitalidade e justiça também daquela cidade era terrível. Todas as pessoas que visitavam, é um exemplo lá na casa de Ló, todas as pessoas que visitavam ali as casas, eles queriam matar, eles queriam ter relações íntimas com aquelas pessoas que iam ali. Os homens eram cruéis, terríveis, misericórdia. E é diferente dos nossos dias hoje? Não. E Deus está vendo, Deus está contemplando. Deus vai julgar. É questão de tempo. E aquele que há de vir virá. O clamor do pecado diante de Deus, a destruição como consequência. Então, é terrível. E aí no subtópico 3 do tópico 2, Abraão intercede. A decisão já estava tomada, mas mesmo assim, Deus revela o seu servo, o juízo que estava por vir, diante do que o Senhor faria a Abraão. Abraão coloca-se na posição de intercessor, mesmo estando determinado por Deus o que iria acontecer. Mas Abraão se colocou na posição. E é o que nós devemos fazer mesmo assim. Nós sabemos que o mundo já está entregue. O mundo jaz no maligno. O pecado jaz à porta. Mas nós como igreja do Senhor, nós como ministro do Senhor, nós como servo do Senhor, nós precisamos nos colocar à porta. E invocar o nome do Senhor, para que Deus tenha misericórdia do pecado, para que Deus tenha compaixão dessa humanidade. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades, que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe o justo nas cidades. Abraão clama. Tal atitude revela o coração do justo, o coração justo e bom do patriarca Abraão. Ele foi um intercessor, pediu compaixão e misericórdia, a graça de Deus em favor dos inocentes. Então o Senhor destruiria a cidade de Sodoma, mas Abraão colocou-se na posição de servo ali. Glória a Jesus. Então olha aí esse quadro aqui, essa foto, esse diálogo de Abraão. E se houver 50 justos, e se houver 45 justos, e se houver 40, e se houver 30, e se houver 20, e se houver 10? Aí ele diz, não destruirei por amor dos 10. Misericórdia. Então o que nós observamos é um quadro no mundo ímpio
de pessoas pecando contra Deus e plantando as suas próprias consequências, as suas próprias colheitas das suas sementes. Misericórdia, meu Deus. Subtópico 3, a destruição de Sodoma e Gomorra. Subtópico 1 do tópico 3 diz assim: Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade, na época de Noé, por causa da corrupção, já temos aqui um exemplo do que aconteceu no passado, do nosso patriarca Noé. Depois da destruição da humanidade, na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, Gênesis capítulo 6, verso 7, a destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer, queridos, de que o Eterno é amor, mas também é justiça, ele é fogo consumidor. Então está aqui destruição na época de Noé com água e destruição com fogo nas cidades de Sodoma e Gomorra. Deus não tolera o pecado. Essa é a realidade. Deus não tolera o pecado. Jamais. Subtópico 2 do tópico 3. Uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes. Mas o exemplo do que ocorreu no dilúvio, na época do nosso patriarca Noé, quando somente Noé e sua família, isso é, foram 8 pessoas sobreviveram à destruição. Também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa, suas 2 filhas. Gênesis capítulo 19, versículo 15 e 23. O genro de Ló zombaram dele quando os advertiu no capítulo 19 e no verso 14. É a realidade que nós estamos vivendo. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo publicada, como eu falei no início, a palavra está sendo ministrada, o ensino da palavra de Deus, a advertência, um alerta, e as pessoas não acreditam. Subtópico 3 do tópico 3, transformada em estátua de sal. Infelizmente, a esposa de Ló não conseguiu a orientação dos anjos, não seguiu, né? Melhor dizendo, não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver as cidades queimadas, uma suposição, e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Aqui é tirar uma lição para nós, querido. Aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Aquele que está com a mão firme não olhe para trás. É a advertência de Deus. Não olhe para trás. Ei, você que está pensando em desistir, você que está pensando de parar, você que está pensando em ficar sem fazer nada na igreja, você que está pensando, Deus te deu uma missão, Deus te deu uma obra, Deus te deu a advertência e você está parado por quê? Volta depressa. Você que está aí sem fazer nada, é um convite. Eu estou te convidando, volta. Jesus está te chamando de volta. É uma oportunidade que você tem. Por que você parou? A advertência está aqui. Não olhe para trás. Não olhe para as pessoas. Não olhe para o que está acontecendo ao teu redor. Não olhe para o que você está vendo, o que você está enxergando de errado. Talvez você está olhando demais. Nesta oportunidade aqui, ó, dessa pré-aula, é um convite que Deus faz. Volta depressa. Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás. E foi terrível. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Misericórdia. Deus te convida nessa oportunidade. E eu quero aqui, nesse sinopse aqui do tópico 3, dizer para você, ó, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Volta. Jesus está te chamando de volta. Concluindo aqui a nossa conclusão. Finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, versículo 1. Mas a sua longanimidade tem limite.
As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado. E o Senhor deu tempo para que se arrependesse. Talvez Deus está te dando tempo. Deus está te dando oportunidade. E talvez nessa ocasião agora aqui que eu falo com você, é uma oportunidade que Deus está te dando para você se arrepender. Mas não ouviram a Deus e nem a Ló, como seus genros, zombaram. Esse nosso sogro está ficando gagá, está ficando louco. Mas aconteceu. Eles não tiveram a oportunidade de salvar as suas vidas, porque zombaram e não acreditaram na palavra. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juiz divino não tarda. Misericórdia. Meu Deus. Que Deus abençoe. Querido, finalizamos aqui uma pré-aula. Professor, aplique na sua classe. Volto a dizer, fale a verdade. Tire lição desta lição. Não só leia a revista, porque essa lição é muito forte desse capítulo. Talvez ninguém veja aqui. Deus abençoe. O Espírito Santo de mas Deus, eu sei que Senhor, elas nos estão revela aqui. a sua palavra a cada Algumas dia. são antigas. Amém. Amém. Outras ainda em doem. nome de Jesus. Cicatrizes que a vida deixou. Mas hoje eu entrego cada marca nas tuas mãos, Jesus. Porque o Senhor transforma a dor em testemunho. Eu escondi minhas feridas atrás de um sorriso comum. Disfarcei minhas quedas pra ninguém perguntar por mim. Mas tu conheces minha história, sabes onde tudo começou. Minhas cicatrizes contam. Cada marca em meu peito mostra que tu estavas ali. Minhas cicatrizes falam do teu cuidado sobre mim. O que era dor e vergonha hoje é milagre sem fim. Minhas cicatrizes contam que eu sobrevivi. Cada marca em meu peito mostra que tu estavas ali. Minhas cicatrizes falam do teu cuidado sobre mim. O que era dor e vergonha hoje é milagre sem fim.